Querido, aparece que você entrou na live para assistir, mas pelo jeito não está aparecendo a solicitação de convite, né? E eu enviei. Acho que o Insta tá bugando de novo. Gente, vou tentar sair novamente. Ó, pedindo para participar. Então, peraí, vamos ver aqui. Ah, aceitei. Cadê? Ora, aceitei a participação dele. Cadê? Olá. Ah. Boa tarde. Depois que resolve, me dá a sua dor, entendeu? Que bom. Boa Que bom que tarde, deu certo. querido. O ar tá ligado, mas esquentou. Boa tarde, pessoal. Ó, tem uma galera que já entrou aqui na live. Tem uma galera que está aqui pela primeira vez. Boa tarde. Meu nome é Catarina Souza. Eu represento a Bahia Educa, junto com a Ana Beatriz Queiroz. E hoje a gente começa um bloco novo, chamado Trocando em Miúdos. Boa tarde, ó, uma galera aqui dando boa tarde. Trocando em Miúdos, e tem o objetivo de traduzir, tornar mais acessível essa linguagem da análise do comportamento. E aí a gente tem o nosso convidado de hoje, Roberto Banaco. Querido, pensa numa live desejada, esperada. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Ai, que delícia. E aí, antes da gente começar, você pode se apresentar para a gente? Posso. Bom, o nome você já falou, Roberto Banaco. Sou psicólogo já há mais de 40 anos e sempre preocupado com o ensino de psicologia, ensino de análise do comportamento, ensino de terapia dentro da abordagem da análise do comportamento. Então, eu sou sempre envolvido com questões desse tipo, com pesquisa sobre isso, e estou aqui com essa linda Catarine, né, essa minha amiga de tantos anos já, e que me convidou para falar com vocês sobre um tema que é meio espinhoso, que é o comportamento verbal. É um comportamento bem importante para a nossa cultura, um comportamento importante para todos os indivíduos, né, humanos. E estou aqui para tentar esclarecer algumas coisas, se me couber fazer isso. Ai, que legal. Sabe, a hora que você falou aí um tema espinhoso, na última live, eu falei assim, esse é um tema, sabe aquele limão, assim, que até quem é da comunidade fala, comportamento... Tá, mas querido, assim, ó, as nossas lives, elas têm aí o objetivo de conversar com públicos muito diferentes, tá? E aí, pensando nisso, a gente vai ter que começar, eu vou ter que começar te perguntando o que é comportamento. E comportamento, para um analista do comportamento, é o que eu aprendo no dia a dia que é comportamento? Tem diferença? Não tem? Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho o que é comportamento. Olha, para a linguagem leiga, comportamento seria quase qualquer coisa que se transforma num verbo. Então, para as pessoas, cantar, sonhar, dormir, pensar, dançar, enfim, qualquer coisa que se transforme num verbo, escrever, conversar, toda e qualquer coisa que se transforme num verbo seria um comportamento, né? Uma ação qualquer do indivíduo. Não serve, por exemplo, para cair, não serve para morrer,
não serve, também são verbos, mas que não são comportamentos, porque supostamente não tem uma volição ali, não tem uma vontade das pessoas para fazer aquelas coisas. Então, para muitas abordagens e para muito jeito de falar sobre comportamento, ele quase que pode se resumir a um verbo, tá? A nossa abordagem resolveu sofisticar um pouco a análise e a gente pensa, então, no comportamento como uma interação de quem está agindo, quem está se comportando com o ambiente em que ela vive, tá? Essa interação, ela serve para que a gente possa entender a vida como um processo. A vida não é estanque. Então, as coisas vão acontecendo num processo em que as interações entre uma pessoa que se destaca aqui, que é a pessoa que eu estiver analisando, né, quem está se comportando, e o ambiente, possam ser olhados de uma maneira sempre em mutação. Então, a pessoa vai fazer uma ação que vai mudar o ambiente, e o ambiente vai responder de uma maneira que muda a pessoa, e a pessoa responde de uma maneira que muda o ambiente volta. Isso pareceu útil para nós analisarmos desta maneira, tá? Então, a partir daí, a gente fala que o comportamento é uma interação entre ações do organismo que modificam o ambiente de alguma maneira, e esta modificação do ambiente retroage sobre a ação do organismo, tornando essa ação mais provável ou menos provável. Fica mais complicado, a explicação ela fica um pouco mais complicada por conta disto, mas é um jeito que, na análise, torna tudo muito mais sensato, né? A gente começa a ver como é que as coisas têm uma multideterminação e como é que uma determina a outra. Então, é uma combinação harmônica entre o organismo que se comporta e o ambiente que responde a isto, e numa dança, como se fosse uma valsa, como se fosse uma coisa sincronizada. Um muda, o outro muda, um muda, o outro muda, um muda, o outro muda. Tudo bem? Então, comportamento é isso. Tudo bem, tá. Tirando esse exemplo da dança, esse exemplo do dia a dia, você consegue me dar algum? Consigo. Suponha um exemplo muito comum da gente ver as coisas acontecendo e aparece, às vezes, até em piadas na internet, né? Uma criança que vai ao supermercado com a mãe e quer comprar alguma coisa. E ela pega a coisa e pede para a mãe. E a mãe nega, tá? Ela está numa interação com o ambiente, ela quer aquilo, ela tem uma vontade daquilo, e ela começa pedindo para a mãe. Aí a mãe não dá. A mãe não dá, devolve na prateleira. Aí a criança pega alguma coisa de novo da prateleira. E a mãe pega, joga na prateleira de novo. E dizendo, não vou dar para você. Aí a criança pode começar a chorar. Quando a mãe, porque a criança está chorando e está chamando a atenção de todo mundo, e porque ela não quer ver a criança dela sofrendo, ó, a mãe pega esse item e entrega para a criança, ela está, de alguma maneira, fazendo uma seleção do que a criança sabe fazer, ela já pediu, pedir não deu certo, agora ela chora e chorar dá certo, tá? É nesta hora em que ela chora e isso dá certo que a gente fala que a mãe está reforçando o chorar, tá? E isso vai tornar, então, porque deu certo para a criança, ela está suprindo uma necessidade ou uma vontade dela, ela está suprindo isso e a mãe, então, entrega isso e ela reforça o chorar e enfraquece o pedir. Tudo bem? E essa integração, essa mudança, modifica a criança e modifica a mãe e modifica todo o ambiente, porque no ambiente tudo que eles querem é vender bolacha ou qualquer coisa. Então, essas coisas alteram todo o ambiente que está ali e vai transformar nesse movimento que eu falei para você. Modifica a criança, modifica a mãe, modifica o supermercado e aí a coisa vai. E a coisa vai e vai indo. Tudo bem? Entendi, tudo ótimo. Tudo ótimo. Ó, tem uma galera aqui, muitos corações. Ah, que bom. Tá, querido, então assim, ó, o que é comportamento verbal?
Então, comportamento verbal, ele é um tipo especial de comportamento, tá? Eu estava falando para vocês dos verbos, né? E a maior parte dos verbos, qualquer animal consegue fazer, tá? Ele consegue correr, ele consegue subir, ele consegue descer, ele, claro, ele cai, mas esse a gente já decidiu que não é um comportamento, né? É um acontecimento, por qual se deu um nome de verbo, mas existem coisas, então, que só o ser humano faz. Uma delas é falar, tá? E o que o ser humano consegue ao falar? Ele consegue fazer com que outro ser humano haja em nome dele e a favor dele. Tudo bem? Então, com esta mudança, o que vai definir o comportamento verbal? É alguma coisa que eu faço, não precisa ser simplesmente falar, eu posso fazer isso daqui, e alguém que entende esta linguagem, alguém que foi treinado especialmente para isso, vai saber que isso aqui significa vamos embora, tá? E aí, a hora que eu fizer isso, esta pessoa vai modificar o meu mundo vindo junto comigo para a gente poder ir embora. Tudo bem? Então, o comportamento verbal passou a ser determinado por esta relação. É uma relação que eu tenho com um humano que vai transformar o mundo por mim. Tudo bem? Desse ponto de vista, ele gasta muito menos energia, algumas vezes me ajuda a gastar a minha energia, algumas vezes ele prescinde que eu faça qualquer outra coisa, enfim. Mas a característica importante é que ele muda o mundo por meio de uma outra pessoa devidamente treinada para entender ou o que eu falo, ou o meu gesto, ou o que eu escrevo, enfim. Tá? Ótimo. Perfeito. Tá. E aí, me conta que a partir dessa perspectiva do que é comportamento verbal, qual que é a importância disso quando a gente pensa na prática clínica de um analista do comportamento? Bom, é super importante, né? Porque, como eu disse para você, as pessoas vêm, então, em busca de ajuda para algum problema dela, tá? E por que ela está precisando de ajuda? Porque ela está se comportando de uma maneira que deve ser perniciosa para ela e ela não sabe por quê. Tá? Em geral, as pessoas vêm para a terapia, primeiro, buscando ou o autoconhecimento, mas no fundo, quando eu busco autoconhecimento, o que eu preciso, o que eu quero atingir é um autocontrole. Eu devo estar fazendo alguma coisa da qual eu não gosto ou eu não me saio tão bem. Então, ou eu venho para aprender alguma coisa nova, ou eu venho para substituir alguma coisa que eu faça, tá? Ou eu venho para saber por que é que eu faço de determinadas maneiras, enfim. Então, eu quero alguma explicação para mim. O terapeuta, ele é uma pessoa que estudou muito de comportamento, ele já está preparado para isso, ele fez uma faculdade de psicologia, ele passou por um treinamento em supervisão, ele leu muito texto a respeito do que é a vida, e como ela pode funcionar e ser analisada. E aí, então, ele estende esse conhecimento que ele tem para esta pessoa que está buscando o autoconhecimento e o autocontrole, tá? E aí, então, o terapeuta faz isso por meio do comportamento verbal, né? Ele vai descrever coisas, ele vai dirigir o olhar da pessoa para alguma coisa que ela não olhava antes, né? Ele vai oferecer interpretações novas para que a pessoa tenha uma nova forma, um novo filtro para poder analisar as coisas que acontecem na vida dela. E aí é importante que ele saiba como fazer isso. É importante que ele saiba como é que ele vai poder, para cada pessoa, conseguir atingir o objetivo que ele tem, que é fazer com que essa pessoa olhe para o que é relevante, para que essa pessoa consiga, de alguma maneira, seguir as regras que ele vai extrair da situação e vai descrever para ela, enfim. Então, o comportamento verbal é extremamente importante nessa hora, porque a relação terapêutica, ela tem uma boa dose de conotação verbal, né? O terapeuta vai extrair de lá da sessão
decisões que o cliente vai tomar na frente dele, vai extrair reflexões para que o cliente possa se enxergar como se ele se olhasse de fora e se visse atuando numa situação e vai descobrir coisas novas a respeito dele, fazendo aquilo que o terapeuta o convida para fazer. Tudo bem? Ele vai receber interpretações que o terapeuta vai fazer e tudo isso por meio da fala, tá? Então, o comportamento verbal é essencial para essa prática, que é eminentemente verbal. Eminentemente, a gente faz isso falando e expressando e fazendo pedidos e coisas do gênero. Entendi. Perfeito. Ó, tem muitos corações aqui. Querida, e aí, então, sou analista do comportamento, mas eu costumo me comportar aqui como se eu não fosse, tá? Tá. Analista do comportamento usa muito uma expressão que eu queria entender. Correspondência entre o que se fala e o que se faz. E vice-versa. E vice-versa, né? Olha aí só. A pergunta do caipira, que trem é esse? É uma parte super importante, tanto do autoconhecimento como será do autocontrole, tá? Uma das coisas importantes que a gente aprende a fazer é falar sobre aquilo que acontece. Tudo bem? Então, especialmente para situações em que o outro precisa de informações que ele não tem, mas eu tenho. Então, por exemplo, se você me perguntar como é que está o tempo aí em Santos, tá? Estou indo para Santos, vou arrumar minha mala. Como é que está o tempo? Eu vou olhar aqui para fora e vou dizer para você: puxa, Catarina, está chovendo, tá? Você vai colocar o seu guarda-chuva dentro da sua mala, você vai trazer uma capa de chuva, vai vir com uma blusinha leve para vir para cá, enfim, você vai arrumar a sua mala de uma maneira melhor. Então, nós somos instados a falar sobre o mundo. E entre as coisas do mundo que a gente é instado a falar são as coisas que a gente faz. Então, você pode olhar para mim e falar assim: nossa, você está com uma cara cansada. Você dormiu bem ontem? E eu posso falar para você: não, você tem razão. Eu estou cansado porque não dormi bem. Tudo bem? Eu vou dizer para você: não, eu dormi super bem. Aí você pode me perguntar: mas você está bem de saúde? Ou, enfim, você vai perguntar coisas para saber sobre mim. E eu preciso saber te contar a respeito daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu fiz, tá? Nessa história, eu posso, por exemplo, não estar bem de saúde, mas eu posso mentir para você e falar assim: ah, não, você acertou direitinho, eu não dormi bem. Não há uma correspondência entre o que está acontecendo comigo, essa é a mentira, tá? E aquilo que eu fiz. Então, a mulher chega para o marido, ou vice-versa, e pergunta: que hora você chegou ontem? Aí o outro, que foi perguntado, interpelado, responde: que hora você dormiu? Ah, eu dormi às 10h20. Aí ele responde: eu cheguei às 10h30. Eu tinha acabado de dormir. Só que não. Chegou a 1 da manhã. E encerra a conversa, e essa é uma não correspondência entre o que aconteceu e o que aconteceu. Tudo bem? A mesma coisa com aquilo que a gente chama de promessa. Então eu digo para você: Kátia, eu vou estar lá hoje às 5 da tarde, né? Que é sexta-feira, 5 da tarde, conta comigo. Falei, escrevi, confirmei, tá? Mas pode ser que chegasse nessa hora e eu não estivesse aqui. Então, de novo, não haveria correspondência entre aquilo que eu falei e aquilo que eu fiz. Só que agora a ordem é diferente, tá? E algumas vezes, presentemente, eu estou falando uma coisa e fazendo outra. Tudo bem? Então, por exemplo, eu posso estar falando com você agora aqui, e parece que você está prestando atenção em mim, mas você pode estar fazendo a sua lista de feira amanhã. Ah, amanhã eu vou ter que comprar pera, maçã, batata, tá? E fazendo uma cara de quem está prestando atenção em mim agora. Tudo bem? Então, não há uma correspondência
E aí, de repente, eu viro para você assim, mas Catarine, eu te fiz uma pergunta. E você fala, ah, desculpa, eu não estava prestando atenção. Tá? E aí, essa não correspondência aparece. Tá? Então, a tal da correspondência entre fazer e dizer tem a ver com todos esses outros verbos. Tá? Eu contar, eu confessar, eu dar informações a meu respeito ou a respeito de qualquer outra coisa, tá? E tem a ver também com promessa, tem a ver com combinação, tem a ver com cumprimento de tarefas, tem a ver com uma série de coisas que são importantes também na relação social. E tem a ver com esta atenção, que a gente pode ter ou não ter na hora. Tá? Aí você pode falar para mim, mas por que você está falando da maçã do Adão e Eva? Mas eu não falei de maçã do Adão e Eva. Não houve correspondência entre o que você falou a meu respeito e aquilo que eu vivi. Tá? Agora você pode falar porque eu falei, tá? Eu falei. Mas se você tivesse dito antes disto, não haveria correspondência agora, momentânea, tá? Então as coisas têm a ver com essa temporalidade, elas têm a ver com coisas que a gente faz com o comportamento verbal, se tem correspondência ou não. Eu posso fazer zoar com você e olhar para fora e falei, putz, Catarine, pode vir de biquíni, já vem de biquíni porque a temperatura aqui tá mais de 35 graus, e não tá. Eu tô mentindo para você, tô zoando com você, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô te prejudicando, tá? Sei lá, se eu vendo capa de chuva aqui, eu falo, não, venha sem capa de chuva, você chega aqui e fala, ó, tem uma aqui para vender. Tá? E aí eu te vendo uma capa de chuva, enfim. A correspondência ela tem a ver com isso, com coisas que aconteceram e coisas que são ditas sobre ela. Na terapia, qual é a vantagem da correspondência? Muitas vezes você faz perguntas para as pessoas. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo que é claro de como a gente enxerga o ser humano. A pessoa chega, e eu dou esse exemplo muitas vezes, a pessoa fala assim, eu estou aqui com você porque eu sou uma pessoa ansiosa. Tá? Ela está se descrevendo como a cultura costuma descrevê-la e ela aprende a se descrever desse jeito, né? Com um traço de personalidade. Eu sou ansiosa. A primeira pergunta que o analista do comportamento vai fazer para ela é: quando é que você fica ansiosa? Percebe? É uma mudança sutil. Ela fala de uma característica que ela tem, eu sou ansiosa, e eu pergunto quando ela fica, porque ela não é. Aqui, você está ansiosa? Não. Então, ansiedade é um estado, ela não é uma característica sua. E isso já muda, já começa a mudar completamente a concepção que ela tem dela. E a própria descrição que ela pode fazer dela. Aumento a correspondência. Tá? Quando eu pergunto quando, eu estou dizendo para ela, existem situações que te deixam estado ansiosa. Quais são essas situações? Ela pode falar para você, não tenho a menor ideia. Para mim parece que tudo. E eu digo para ela, mas olha, aqui agora, essa sua fala não tem correspondência. Porque agora você já me disse que você não está. Então, isso aqui não te deixa ansiosa. E eu começo a fazer uma diferenciação por meio do verbal daquilo que ela vai dizer a respeito dela e daquilo que ela vai se conhecer em várias características que ela vai viver junto comigo na relação terapêutica. Tudo bem? Então, a correspondência ela tem a ver com isso. Entendi. Então, você fez tantas observações aí que eu fiquei aqui me perguntando uma coisa. Então, comportamento verbal é igual para todo mundo? Igual como? Igual assim, existem diferenças de aprendizagem? Porque tá aí, eu vou contar a minha história para você. Você me perguntou quando eu fico ansiosa, eu não soube responder. Porque você fez tanta pergunta aí que eu fiquei pensando assim, eu falei assim, gente, tem um monte de perguntas que talvez eu não saiba responder. E aí, Sim. isso tem relação com o comportamento verbal? Tem total.
Por exemplo, eu atendo muita gente do mercado financeiro ou gente que é executivo, né? E eles usam muitas expressões que são de origem inglesa. Se eu não tivesse o mínimo de formação de origem inglesa também, eu teria que perguntar para eles a cada duas palavras que eles usam o que é que quer dizer cada uma dessas coisas, tá? Então, isso já mostra que há uma diferença o que a gente chama de repertório verbal, tá? Existem pessoas que são profundamente formadas em filosofia. E às vezes elas divagam e elas vão por caminhos, elas vão e vão explicando e vão falando coisas que eu não sigo. E aí eu falo, olha, eu não entendo tanto assim de filosofia, então eu parei quando você falou tal coisa. A partir dali eu não entendi mais nada, né? E isso também denota que tem uma questão do que você pode, de fato, trocar com uma pessoa enquanto comportamento verbal. Como é que você pode, de fato, ficar sob controle das mesmas coisas que ela está te falando, né? E aquilo que você está, de alguma maneira, seguindo o que ela está falando. Algumas vezes faltam pedaços. Muitas vezes na terapia, vamos chamar assim, o pensamento da pessoa vai mais rápido que a boca. Então ela está falando uma coisa e de repente há um pulo lógico naquilo que ela está falando. Eu falo, opa, peraí, não entendi. Né? Você estava falando isto e agora você está falando aquilo. As duas coisas não se juntam. Ah, é que eu não... Aqui nesse meio tem tal outra coisa e aí faz uma questão lógica. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vá adequando a comunicação entre duas pessoas, né? A gente fala de comunicação aqui nesse ambiente mais leigo, né, da análise do comportamento. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo é tornar as pessoas sob controle das mesmas palavras, significando as mesmas coisas, tá? E a gente faz, então, referências a coisas que são semelhantes e nos comportamos, de alguma maneira, semelhantemente àquilo que está acontecendo, né? Falando um pouco mais eruditamente da análise do comportamento. Mas o que está acontecendo aqui é que cada pessoa vai expressar coisas de acordo com o que a cultura dela ensinou ela a expressar. Eu Tá? ia te perguntar Então, exatamente isso agora. então, quer perguntar? Só para não Bora, é perder a isso aí. pergunta? Tá ótimo, é isso aí. Então, então por exemplo, você vive aí no Paraná, eu vivo aqui em São Paulo, e tem uma linguagem que eu vou desenvolver aqui, as palavras que eu vou usar aqui são diferentes das palavras que você usa aí, são diferentes das palavras que se usa em Curitiba, que se usa no Ceará, que se usam em vários lugares do mundo. E há um momento em que essas coisas que se usa no comportamento verbal não tem correspondência para quem está ouvindo. E aí a pessoa já não sabe mais se comportar. Por exemplo, você pode falar para mim, vamos comer um barreado? Eu falar, barreado? Não, de jeito nenhum. Como assim? Porque em São Paulo, barro é uma mistura de terra com água que fica uma mixórdia, e eu não tenho a menor ideia do que seja o barreado do Paraná, que é um cozido feito, enfiado no barro e tapado, enfim, né? É outra coisa. Então, essas coisas são coisas de repertório verbal e elas são diferentes. E para a gente poder manter o comportamento verbal, tem que haver um diálogo que esclareça exatamente o que é que cada um está querendo dizer quando fala determinadas coisas, tá? Havia uma propaganda, muito tempo atrás, de um chocolate na época que tinha um jogador de futebol que chamava Renato Gaúcho, eu acho, que era tido como animal, tá? Uhum. Porque ele era muito agressivo, ele ia para cima das bolas e tal, bababá, e era assim. E era o apelido dele, o animal. E aí, não sei se era Renato Gaúcho, era um jogador. E a Todd, o achocolatado era o Todd, usou
essa coisa toda, e tem uma cena que ele está vendendo o chocolate dele, tem uma menina lindinha, toda arrumadinha, rabo de cavalo, uma roupinha de tênis, de jogar tênis e tal, fazendo um chocolate, toda branquinha, fazendo um chocolate para ela. Quando o chocolate está pronto, o irmão chega suado do futebol, todo esbudegado, tal, não sei o quê, pega aquele negócio e vira. Enquanto ele vira o chocolate que a irmã tinha feito, ela vira e fala para ele: seu animal! E ele vira para ela e fala: falou. Sai dela um xingamento, chega nele um elogio, entende? Isso acontece muito em terapia de casal. Sai de um pedido, chega no outro uma exigência. Ou sai de um elogio, chega no outro uma ofensa. Sai de a descrição de um aspecto do que aconteceu, chega no outro um desprezo por outra coisa que aconteceu e que esse aqui não valorizou. Enfim, tem muitas diferenças no comportamento verbal que criam problemas entre as pessoas. Respondendo a sua pergunta. Entendi. Tá. Você usou 2 vezes uma palavra que eu queria entender melhor. Você usou a palavra repertório. E eu queria entender o que é repertório, como é que a gente adquire esse tal repertório. Eu vou fazer 3 em uma, tá? O que é repertório, como a gente adquire, e existe um repertório adequado, ideal, prejudicado, enfim. Me explica aí esse tal repertório. Tá. Olha só. Repertório é que nem repertório de cantor, tá? Repertório é tudo aquilo que o Djavan sabe cantar. Ele tem um repertório e ele vai e canta. Tudo bem? O repertório é dele. Ele fez a música, ele compôs, ele canta, ele toca, ele faz, ele sabe fazer. Tudo bem? Algumas pessoas podem ter o repertório do Djavan, mas elas provavelmente vão mesclar com o repertório do Caetano Veloso. Vão mesclar com o repertório do Gilberto Gil. Ela vai ter um repertório, desse ponto de vista, mais amplo, porque ela sabe cantar, mas ela não fez nada daquilo. Tudo bem? Então, o repertório é tudo aquilo que eu sei fazer. Tá? Como é que eu adquiro isto? Olhando, me debruçando sobre alguma coisa, criando alguma coisa nova, imitando alguma coisa. Eu vou fazendo coisas que podem dar certo de novo ou não, tá? Quando as coisas dão certo, essa coisa que eu acabei de fazer fica no meu repertório. Quando ela não dá certo, ela sai do meu repertório e eu não faço mais. Tudo bem? Mas repertório é tudo aquilo que eu sei fazer, e ele é adquirido pelas vivências que eu vou tendo, eu vou emitindo alguns comportamentos, e eles ficam ou não ficam porque dão certo ou não naquele ambiente em que eu estou. E aí vem a sua terceira pergunta. A sua terceira pergunta é: qual é o repertório bom? O repertório bom é observar, primeiro, para saber se ali naquele ambiente em que eu estou agora, né, se eu tivesse um ambiente só, seria ótimo. Eu saberia tudo que eu tenho que fazer, tá? Só que eu mudo de ambiente. Eu posso estar num ambiente de trabalho, eu tenho que usar um tipo de repertório. Eu estou no ambiente familiar, eu tenho que usar outro tipo de repertório. Eu estou no ambiente de amigos, eu tenho que usar outro tipo de repertório. Eu estou no ambiente de clientes, eu tenho que usar outro tipo de repertório. No ambiente acadêmico, outro tipo de repertório. E eu tenho que saber o que é que pode ou não dar certo ali. Eu posso fazer por tentativa e erro, mas cada vez que eu fizer por tentativa e erro, eu provavelmente vou tomar cacetada, porque alguma hora eu vou errar. Mas se eu observar primeiro, eu posso entender como é que ali as pessoas agem. Quais são as coisas do repertório delas que combinam com as minhas, tá? Qual é a música do Djavan que faz sucesso ali? E aí eu posso ter mais sucesso falando da música do Djavan, cantando a música do Djavan, elogiando a música do Djavan, enfim. Eu posso fazer uma série de coisas e eu tenho mais sucesso. Mas eu percebo que ninguém ali gosta do Chico Buarque. Então, provavelmente, se eu for defender o Chico Buarque, eu vou ter também que enfrentar a oposição.
eu vou ter que enfrentar briga, eu vou ter que enfrentar desprezo, eu vou ter que enfrentar discórdia, enfim, tá? Então, há repertórios que são bons. O primeiro deles é observar. Uhum. Tudo bem? O segundo deles é julgar, é saber fazer julgamentos. O que é bom para mim e o que não é bom. E o outro é discernir aquilo que é bom momentaneamente daquilo que é bom a longo prazo. Tá? Essas são coisas importantes, essas têm a ver com o autocontrole. Todas elas têm a ver com o autocontrole. E o autocontrole tem a ver com ser aceito no ambiente social em que você está. Tá? A gente pode. A internet hoje é cheia de um monte de baboseira ensinada para vocês de que você não tem que se importar com a opinião do outro. Desculpa a expressão, no cu, Jacu. A opinião do outro é importante, sim, porque você vive do outro. Aquele artista que só quer fazer a coisa que ele gosta, tal, ele vai viver do quê? Se ninguém mais gosta daquilo que ele faz. Então, a opinião do outro é importante, sim. Se eu não tratar bem o meu cliente e ele pensar mal de mim, eu perco o cliente e eu não tenho mais o que comer. Então, a opinião do outro é importante, tá? Ela não é soberana, mas ela é importante. Eu tenho que considerar a opinião do outro sempre. Você não gosta de mim? Dane-se você. Não, não é assim, gente. Não é assim. Porque a hora que eu quebrar a perna na frente daquela pessoa, se ela dane-se, ela vai fazer de conta que não estou aqui. Nós somos fracos, nós somos seres sociais. Nós dependemos do outro. Então, é importante que o outro goste da gente. Quer você goste disso, quer você não goste. Quer você que tenha que ter muito trabalho para melhorar o seu repertório ou não. Tudo bem? É importante que o outro goste de você. É importante que ele ache você uma pessoa importante para ele. Tá, Tudo bem? tudo bem. Aí eu pensei em outra pergunta. Uma É, pessoa quando procura terapia, eu posso então deduzir que ela tem problema de repertório ou não? sim, de alguma maneira sim. Pelo menos se ela se der conta de que ela não sabe como responder em alguma situação. Por exemplo, ela está indo muito mal dentro de um casal. Uhum. Ela tem tratado mal o parceiro ou a parceira, ela tem tratado mal a família do parceiro ou da parceira, ou tem sido maltratada pelo parceiro ou pela parceira, e ela não sabe o que fazer ali. Então ela tem sim um problema de repertório, ela está lá procurando uma resposta para um problema, com certeza. Que ela não tem, né? Entendi. Tá. Então, pensei em outra coisa aqui. Então, essa coisa de adquirir, rever, aprender novos repertórios é algo que eu posso considerar constante na vida? Sim, é como o movimento da vida que eu falei para você. A gente adquire, seja dentro da terapia, seja fora, tá? Cada vez que eu leio um livro e ele me dá uma outra perspectiva, cada vez que eu converso com uma pessoa e ela me faz um pedido, cada vez que e eu atendo ou não, cada vez que eu recebo uma ofensa, cada vez que acontece alguma coisa, eu estou aprendendo uma coisa nova e meu repertório está sendo moldado. Tá? Cada vez que uma coisa que eu faço dá certo ou não dá certo, né? Você está falando com uma pessoa velha. Por que uma pessoa velha ela é chamada de tradicional? Porque ela tem uma longa história de reforçamento por usar, por exemplo, a camisa por dentro da calça. Então, agora a moda muda e a gente continua usando a camisa dentro da calça porque esse repertório é novo e eu não me sinto bem com a camisa por fora da calça. Parece que eu estou pelado. E aí eu tenho uma longa história de reforçamento que me faz usar. E aí eu não sou mais elogiado, porque a minha camisa não está por fora da calça, ou às vezes eu posso ser até criticado. Isso leva um tempo para mudar o meu repertório, até eu poder ter uma camisa que faça pelo menos um jeito de ela estar por fora, enfim, até eu poder utilizar alguma coisa que seja mais aceita nos dias de hoje, porque a moda mudou, porque a expectativa das pessoas mudou. E eu tenho então que mudar o meu repertório de me vestir, por exemplo. Tudo bem? E isso está em constante modificação. Constante modificação. Então,
Por exemplo, em São Paulo, os meninos, né, em geral, os meninos da minha idade, né, em geral usam as bermudas nos finais de semana. Os meninos mais novos usam bermudas, mais novos assim, de 40 para baixo, usam bermuda em qualquer horário do dia, qualquer hora, qualquer dia, tá? Aqui em Santos, eu uso bermuda o tempo inteiro. Então, dependendo de onde você está, esse repertório pode mudar aos poucos, né? Ele vai mudando aos poucos e ele vai se instalando. E você vai fazendo, então, as distinções necessárias. Eu estou falando de exemplos muito simples, mas isso pode caber num monte de outras interpretações, tá? Perfeito, perfeito. Regina tá aqui com a gente assistindo. Beijo, viu, Oba! Regina? Beijo! Beijo! Eu vi que minha prima Miriam está aqui também. Um beijo para ela. Uma galera Linda. aqui. Tá. Pessoal, alguma pergunta? Alguém lembrou o nome do jogador aqui? É Edmundo. Edmundo, isso mesmo, isso mesmo. Alguma Isso mesmo, pergunta Edmundo. aqui, pessoal? Porque é uma coisa que você vai ouvindo e vai se apaixonando, né? Para quem não conhece, ele é apaixonante. Tem um momento, vamos esperar um pouquinho, querido, ver se tem perguntas aqui. Tá bom, tá bom. Tá. Algum aspecto do comportamento verbal que você gostaria de... Tem. Tem uma coisa importante, o próprio conceito do comportamento verbal, ele também foi mudando, tá? O comportamento verbal, ele foi cunhado e descrito pelo Skinner lá em 1957, tá? Só que ele foi sendo estendido, e foram acontecendo pesquisas a respeito disso. E uma parte importante do que o Skinner tinha descrito lá atrás, em 57, era que o comportamento verbal também podia mudar mudar o valor reforçador das coisas, tá? Então, por exemplo, quando eu falo vem, mas vem rápido, tá? O seu vir agora ganhou uma característica que ele não tinha antes. Não, venha para Santos, venha me visitar. Mas, Catarina, vem rápido, porque eu estou morrendo de saudade de você. Mudou completamente o valor reforçador do teu vir, tá? Para você e para mim, tudo bem? Então, eu sempre dou alguns exemplos que se eu falar para vocês, olha, gente, esse aqui, ó, é um mouse Logic, tá? Ele dá cãibra no dedo. Ele é horrível. Você precisa ficar fazendo força o tempo inteiro, tá? E ele, às vezes, você clica aqui, ele vai fazer o clique do outro lado da tela. Então, se vocês puderem evitar, não comprem o mouse Logi. Qual é a chance de você comprar o mouse Logi? Tá, diminuiu. Uhum. Por outro lado, se eu falar para vocês, gente, mouse Logi. Mouse Logi, ele escreve por você. Você tem a ideia e seu dedo desliza. E você vai fazendo o seu trabalho e ele vai exatamente no lugar para o qual você está olhando. É uma maravilha. É quase como se você pensasse e ele resolvesse o seu problema. Mudou o valor reforçador. Então, o comportamento verbal ele também tem esta característica. Ele transforma a função do estímulo. Tudo bem? Ele transforma a função do mundo. Então, se eu disser para você, você é um imprestável, você não serve para nada, você é ridículo, eu tenho nojo de você, veja, isso transforma a você de uma maneira. Mas se eu falar para você, eu confio em você, olha só, você já fez isso, já fez aquilo outro, tal, uma escorregada não quer dizer nada, tá? Você pode fazer isso daqui, você pode fazer aquilo para limpar e daí por diante, mudou a sua vivência. Claro que não é tão mágica dessa maneira, mas o comportamento verbal ele tem esta característica, ele tem esta capacidade de mudar a sua relação com o mundo, tá? Tanto quando você fala determinadas coisas, quando você escuta determinadas coisas. Tudo bem? Ou quando você vive determinadas coisas. Então, ela é outra característica que foi desenvolvida e ela foi tirada de lá
de uma das descrições que o Skinner fazia, e hoje as definições mais modernas tiraram ela daquela definição mais geral e a tornaram uma das características mais importantes do comportamento verbal. Ele transforma o valor reforçador dos estímulos, ele transforma a importância das coisas às quais ele se refere. Tudo bem? E isso também altera a probabilidade dos outros se comportarem ou não em relação àquele estímulo. Tá? Querido, mais tintim por tintim, impossível. Mais trocando em miúdos, impossível. Obrigado. Ótimo. E teve pergunta ou não teve pergunta? Eu acho que tá todo mundo aqui com um coraçãozinho nos olhos como eu, entende? Que bom, que bom. A Regina não tem pergunta, tem um comentário da Regina, garoto propaganda, hein? Sempre, né? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Minha irmã de coração. É outra apaixonante. Regina, vou te Ela procurar. Você sabe há quanto tempo eu conheço Regina Vielenska? Eu nem vou falar, para não ficar feio para ela, coitada. A gente estudou no jardim da infância, né, Rê? Que delícia. É mentira, foi na faculdade. Mas eu conheço ela desde 77. Nossa. Faz muitos anos. Faz muitos anos. Ela colocou aqui 77, a estrada, 77. né? Que delícia. Que legal, que legal. Querido, mais algum aspecto do comportamento verbal? Que não. Acho que não, senão eu garro a falar, passo a noite falando. Ai, a passo gente vai a amar. madrugada. Não sei se o Insta deixa, mas a gente vai amar ouvir. Me chama de novo que eu volto. Volto e falo. Ai, olha, tá bom? vai ficar gravada essa live. Pode deixar gravado. Pessoal, então não tem nenhuma pergunta. Querido, muito obrigada. Muito. Eu é que agradeço. Foi uma Agradeço. delícia. Uma delícia de provocação e de estimulação de entrevista. Muito gostoso falar sobre isso. Uma recepção calorosa. Uma delícia mesmo estar aqui. Muito obrigado. Que bom. Então, até a próxima. Pessoal, Até. obrigada. E aí, os próximos temas do Trocando em Miúdos vão passar por aqui. Beijo, querido. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Tchau.